Vamos conectar da melhor maneira o nosso pensamento no nosso Pai, um Pai de infinito amor e bondade, para que possamos, Senhor, sentir a Tua presença dentro de nós, essa paz, esse amor que vem de Ti, e junto com esse Teu sentir dentro de nós, possamos nós vibrar paz e amor por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos, que são motivos das nossas preocupações, pelo nosso planeta Terra, pelos governantes de todos os países, e que a tua paz, esse teu amor, fique sempre conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Obrigada, Pai. Gente, boa noite a todos que chegaram aí depois. Desculpa aí, eu tive que sair e voltar, problemas técnicos, né? Problemas da informática, não é a minha área, né? Então, qualquer coisa a gente fica mais atolado do que seria mais do que deveria, né? Porque uma pessoa que conhece não ficaria. O assunto nosso dessa noite é intitulado Quadro Doloroso. A gente, na última aula, a gente teve a oportunidade de ver, de falar um pouquinho sobre os ovoides, aquilo que nós temos conhecimento, aquilo que nós sabemos, e nesse capítulo ainda vamos falar mais alguma coisinha, né? Nós vamos ver algumas questões das reencarnações, tá bom? No entendimento, gente, que toda reencarnação é diferente uma da outra. Nem a nossa não foram todas iguais, e nós não temos reencarnações iguais uns dos outros. Nossas reencarnações são únicas, tá? De cada um é única. Até porque nós somos únicos também, e com o passar do tempo, a nossa consciência ela vai dilatando mais, né? Então, tudo é muito diferente, a cada momento da nossa vida é ímpar. O quadro doloroso não é esse quadro de Jesus, esse quadro de Jesus que está aí não é um quadro doloroso, é um quadro que nos tira da dor, né? Então, a gente vai ver nesse capítulo o que quer dizer esse quadro doloroso, que situação é essa tão difícil. André Luiz, Eloy e Gúbio, eles estão nas trevas é uma dimensão de consciência, onde os espíritos que lá habitam ainda praticam o mal com prazer, são espíritos cruéis, revoltados, endurecidos, mas a gente não pode esquecer que a misericórdia do Pai, ela abraça, envolve a todos nós, sem nenhuma distinção. Eles poderiam estar nessa condição, mas não são a condição verdadeira de nenhum de nós, não é a condição ainda das trevas, do mal. Em potencial, nós trazemos o amor dentro de nós, e pouco a pouco a gente vai despertando para essa realidade e aceitando as leis de Deus na nossa vida, na nossa vivência. Então, vamos lá, vamos ver do que se trata aqui. A gente vai ver que mais alguns estudos sobre os ovoides. A gente não pode esquecer que tudo vai partir de uma única ideia, né? Uma ideia de vingança, ou um apego que a gente tem a alguma coisa, ou alguém que a gente não quer se separar, e aí aquilo vai virar dentro de nós uma ideia fixa, como se fosse um pensamento único mesmo, que vai tomar conta de todo o nosso ser, se fixando uma ideia única. E esse pensamento em circuito viciado, totalmente fechado sobre si mesmo, vai fazendo com que a gente vá perdendo gradualmente a forma perispirítica, e aí a gente pode se transformar num ovoide. Mas a gente viu que condições de espíritos mais evoluídos, conforme eles vão evoluindo, eles vão perder essa forma humana perispiritual. Isso é uma colocação de André Luiz, que ele deixa bem claro que a gente ainda não conhece tudo sobre o perispírito, que ainda tem muita coisa para se entender a respeito do perispírito. O instrutor informou-nos, então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento.
Então, a gente vê o que, que a gente é capaz de fazer com a gente quando a gente não adquire bom hábito de se conhecer e de fazer a reforma íntima, porque não basta só saber quem somos. É de extrema necessidade que, a partir do momento em que tomamos consciência de quem somos, há uma grande necessidade de mudança, porque saber só o que é pouco, é só o primeiro passo. Mas a gente precisa se transformar, e a transformação vem da aproximação que a gente faz com as leis de Deus, e o modelo e guia que nós podemos escolher para a gente se aproximar dos conhecimentos das leis de Deus, do nosso Criador, é Jesus. Então, à medida que a gente vai entendendo e pondo em prática os ensinamentos de Jesus, a gente vai evoluindo. Quanto mais a gente se afasta das leis de Deus, mais suscetível a gente fica de uma vida de infelicidade e de sofrimentos. A mente estuda, diz Google. Então, a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos. Então, tudo parte de um desejo, de um anseio, algo que nos motiva, e a partir de então, a gente estuda, a gente bota o intelecto para funcionar, a gente vai arquitetar, vai construindo aquilo dentro do mundo das ideias da nossa mente, e aí depois a gente determina, quando a gente leva isso para fora de alguma maneira, e aí a gente materializa os nossos desejos. Isso porque nós somos co-criadores, mas como a gente já viu aqui, a gente é um co-criador em plano menor, mas ainda assim a gente pode ir aperfeiçoando as nossas criações. Ao invés de criarmos coisas negativas ao nosso redor, ou situações deploráveis, a gente pode começar a aspirar, né, conquistas maiores, para que o estudo, a arquitetura, a determinação e a materialização sejam de coisas boas. Mas tudo isso a gente vê que são ação, necessita de uma ação nossa, né, de movimento, de trabalho interior. Então, o Google fala assim: a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos, aquilo que nós desejamos, que lhes são peculiares na matéria que a circunda. E essa matéria que lhes plasma impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo, quadros do universo sem fim, né, formadas, eu não sei o que, que vocês entenderam, né, mas é a matéria que lhe plasma os impulsos, é sempre formada por vidas inferiores. Eu não sei o que, que vocês interpretaram por vidas inferiores, eu gostaria que vocês arriscassem e me dissessem, o que, que vocês entenderam, né, essa matéria que lhe plasma, que nós podemos plasmar em alguma coisa, os impulsos, é sempre formada por vidas inferiores. O que, que vocês entenderam por isso? Alguém se arriscaria? Pode falar, Rosana. Olha, eu entendi que seriam as encarnações outroras, né, em que houve a repetição da mesma, vamos dizer assim, não houve mudança efetiva daquele espírito, ou seja, repetindo os mesmos erros. Então, eu entendi assim, não sei se é isso. Isso pode ter essa conotação também. Pode falar, Elisa? Também pode. Vai, Elisa. E eu entendi mais ou menos como a Rosana também, que assim, como a gente traz marcado no perispírito, muito do que a gente traz de outras vidas tem uma influência muito grande na nossa vida atual. Então, a gente acaba sendo influenciado, essas marcas não desaparecem assim da noite para o dia. Então, eu acho que influencia as nossas decisões hoje, né? O que nós fomos também influencia no que nós somos, né? Também pode ter essa conotação. A Célia no chat, deixa eu só chegar no chat, que eu saí do chat. A Célia no chat colocou assim: poderia ser os irmãos sofredores que atraímos com nossas atitudes? Também.
Também. Lorena, pode falar? Tudo isso pode, o que vocês estão falando é. Pode falar, Lorena, não sei se você... Enir, eu acho que todo impulso, ele é feito sem pensar. Ele vai por impulso, realmente. Você fala, você faz, e normalmente esses impulsos, eles não são positivos. Então, por isso, como diz ali, são por vidas inferiores, né? Inumeráveis. Então, eu penso que é mais ou menos através do impulso. Porque se você fizer algo pensado, você vai ter a oportunidade de refletir se aquilo que você está querendo fazer é certo ou errado. Mas o impulso, normalmente, de repente, nunca dá certo. Ou na maioria das vezes. Exato, isso também está certo, está tudo certo. Eu vou ler de novo agora, olha só. A mente estuda, a mente, todos nós aqui encarnados, né, ou desencarnados, enfim, no reino nominal temos mente. A mente estuda, a mente arquiteta, né? Ela constrói dentro dela. E aí ela determina, essa determinação é a vontade que vai jogar ela, que vai plasmar ela, que vai materializar, né? A mente também é matéria, só que é uma matéria quinta essenciada, uma matéria diferente dessa matéria nossa, da nossa tabela periódica. Então a mente estuda, né? Ela é um reflexo da consciência, a consciência está em nós, espíritos imortais, então a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos, torna eles palpáveis de alguma maneira. Imagina um escultor, ok? Um escultor. O que ele vai pensar? Ele vai escolher uma pedra, ele vai pensar o projeto dele, ele vai estudar, ele vai arquitetar, ele tem um desejo de fazer uma determinada escultura de um determinado personagem ou alguma coisa assim. Ele arquiteta, determina, materializa os desejos dele. Quando é que ele materializa propriamente, né? Ele já materializou isso na mente, já está arquitetado na mente, ele vai materializar agora no nosso mundo, não é isso? Então ele vai pegar lá as ferramentas dele, de martelo, né, cinzel, vai quebrar, vai talhando toda a pedra e vai fazer o quê? Uma escultura de acordo com aquilo que ele processou, não é assim? Da mesma forma, a gente constrói as coisas. Então, vamos de novo. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que a circunda. Esclareceu o Rubem Atencioso. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada. Essa matéria que vai, né, que vai plasmar os seus impulsos, é formada por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim. Vou voltar para o nosso corpo físico. Nós arquitetamos o nosso corpo físico? Sim ou não? Sim. Sim, arquitetamos o nosso corpo físico. Então, ele é uma obra nossa, né? Assim, nós plasmamos ele de conformidade com o nosso grau evolutivo. No Livro dos Espíritos, nos informam que, isso também já foi uma outra aula que eu dei, um curso, que há dois elementos gerais no universo, o espírito e a matéria, e, acima de tudo, a presença divina, uma trindade. Em todos os lugares do universo, por onde eu passar, eu terei uma presença trina, não é assim? Se eu estou no mundo espiritual, há a presença de Deus, há a presença do espírito, há a presença da matéria, ok? Se eu estou aqui encarnada, a presença de Deus, a presença do Espírito, que sou eu, e da matéria, né? Assim. Se eu for para Marte, a presença de Deus, a presença do Espírito, a presença da matéria. Então, toda a matéria que está no universo, ela está sozinha ou ela está conjugada com os princípios inteligentes que precisam estagiar? Faço essa pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês me respondessem. Tá ou não tá? Ela está sozinha ou ela está também ali nessa matéria, ela está sendo utilizada também pelos princípios inteligentes para executar a sua evolução? Está sim. Está Acho sim. que sim. Né? Então, a gente vai plasmar, vai arquitetar, vai determinar, né, vai botar para fora os nossos desejos, e com isso as vidas inferiores inumeráveis estão presentes na nossa criação?
Estão. O nosso corpo também, lembra que eu falei para vocês que cada célula do corpo, lembra que isso foi isso é uma coisa que está no livro Evolução em 2 Mundos? Nós somos responsáveis pela presença desses princípios inteligentes nessas criações que nós fizemos, no nosso corpo, ou nas coisas que a gente projeta para fora. Nós temos uma responsabilidade, sim ou não? Sim. Sim. Lei de causa e de efeito, lei de ação e de reação, não é isso? Então, a gente não faz nada sozinho, isolado, ou a gente é capaz de fazer as coisas isoladas sem fazer nenhuma interferência em maior ou menor escala no outro. A gente interfere. Interfere. É só para chamar a atenção da nossa responsabilidade de novo, tá bom? Posso seguir? Só para de vez em quando, né, a gente lembrar que as nossas atitudes não são isoladas. O que a gente faz tem uma repercussão, assim no micro como no macrocósmico. Não tem cosmo, não tem como isso ter uma repercussão só na gente. Isso repercute naquilo que está ao redor de nós também. Não é assim? Então, penso, logo existo. Se eu penso, logo existo, eu existo além de pensar, porque eu sou um espírito imortal, tá? Além de pensar, eu existo. Porque o princípio inteligente ainda não pensa, mas ele existe. Né? Existe. Sim. Né? É só para a gente entender que não é porque a gente pensa, a gente existe. A gente pensa e tem a clareza da existência. Se eu falar para uma pedra que ela existe, porque ali tem um princípio espiritual, né, ele não tem a consciência dele dilatada para ele fazer um entendimento de que ele existe, né? Mas eu existo. Mas, independente dessa frase, eu quero dizer para vocês que os que não pensam também existem. Uma planta não pensa, ela não estuda, ela não arquiteta nada, ela não determina nada. Mas ela existe? Existe. Existe. Tá? Só para... Eu não sei quem foi que me falou, penso, logo existo, acho que foi a Elisa. Fui eu. Mas então eu penso também, o que pensa também existe, ou existe até numa condição melhor, né, do que aquele que não pensa. A gente pensa, se a gente pensa, a gente existe numa condição melhor, se a gente for pensar. Porque eu entendo o que eu penso, né? Uhum. Mas é o que eu estou dizendo, aqueles que não pensam, né? Também existe. Mas eles também existem. Tá bom. Entendi. É que para a gente que é espírita muda um pouco nessa frase, né? Mas que bom que a gente pode entender que a gente pensa, né? E a gente existe, então a gente entende da nossa existência. A planta não individualizou, ela não entende da sua própria existência ainda. Mas ela tem isso tudo em germe lá dentro dela, né? Está lá, latente, esperando para desabrochar. Isso é que é bonito, né? Isso é muito bonito, né? Essa possibilidade, né? De saber que, por menor que seja um ser, o nosso planetinha, que é tudo que a gente compreende um pouco melhor, né? Um ser pequenininho, como uma ameba que está lá no meu intestino, ele não sabe de nada do que eu sei, mas ele existe, e ele tem a condição de chegar aonde eu estou. Eu vou agora me colocar na posição de ameba perante Jesus. Eu já penso, mas eu perto de Jesus ainda estou muito ameba, se for pensar. Eu, né, estou falando de mim. Então, assim, mas eu tenho a condição de chegar a ser um espírito crístico, não é bom isso? Não é libertador? A doutrina dos espíritos nos liberta, né? A Edith está aqui falando. A doutrina dos espíritos nos liberta, nos consola, nos enche de esperança. Por menor que eu seja, um dia eu posso ser grande. Olha que coisa bonita que é, né? Esse entendimento, né? Dá uma força na gente, né? Para a gente não deixar de tentar e não deixar de amar, não deixar de prosseguir, né? Pode falar, Sônia. Só aqui para dar boa noite, dizer que não é falta de educação minha, não, tá? Que eu não estou conseguindo. Agora que consegui abrir o microfone, não estou conseguindo abrir a câmera, nem o chat. Eu falei, gente, eu estou aqui, igual mal educada. De nada, tá tranquilo, isso acontece.
Tá tranquilo, boa noite, Sônia. Tá tranquilo, eu também tive problema aqui, tive que sair e voltar. Ok. A tecnologia tem isso, ela é muito boa, mas tem hora que tem uns problemas, e como a gente não entende muito, a gente fica amarrado. Verdade. Então, todas as nossas construções, elas nos trazem responsabilidade, porque quanto mais a gente pensa e sabe que existe, mais responsabilidade a gente tem por aquilo que construiu, né? Aqui nada se cria, tudo se copia, né? Se a gente for pensar. Vocês gostam, né? Vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Diz Emmanuel, naquele livro Pensamento em Vida, quando ele vai falar da mente, a gente está falando da mente, a mente é onde cria tudo, né? O mundo das ideias, que o Sócrates tanto falava, onde tudo começa para depois se materializar, né? Começa tudo no campo das ideias, em forma de energia, que vai sendo movimento. Aliás, o espírito pensa, né? Movimenta as energias que se convertem em matéria, podem até se materializar. Olha que coisa boa. Então, que a mente da gente, que é um reflexo da consciência, a consciência somos nós em si, né, que temos, ela está em nós, ela nos representa. Ele diz que a mente tem alguns departamentos, isso é Emmanuel que vai dizer lá nesse livro tão fininho, tão difícil de entender. Tem o departamento dos desejos, lembra? Que a gente falou que a gente vai plasmar. E, calma, vou chegar lá, o Edith não pula não, peraí, ué. O desejo, a inteligência, a imaginação, que a imaginação é a criatividade, a inteligência vai moldar. A memória, que vai nos ajudar com os conhecimentos já adquiridos, e, acima de tudo, foi o que a Edith falou, temos o gabinete da vontade. Hierarquicamente, a vontade está ali, fazendo administração quando a gente permite, é claro. Que às vezes a gente tem uma vontade muito grande de ser melhor, mas ainda deseja muito fazer o mal. Então fica difícil, né? Fica difícil. É complicado, né? Mas ali então ele vai dar, sim, algumas definições para formatar os nossos entendimentos, esse livro, Pensamento e Vida, e vai falar que o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Imagina, sem desejo, sem uma motivação, vocês acordariam de manhã para fazer alguma coisa na vida de vocês? Mas a gente ficaria chapado na cama o dia inteiro esperando a morte chegar. É porque a gente ainda aspira a alguma coisa, deseja alguma coisa, a gente é movimentado para sair, ainda que for só para ganhar dinheiro, que muita gente só sai da cama porque vai ganhar dinheiro. Mas muita gente sai da cama porque aspira a ser uma pessoa melhor naquele dia, aspira a ajudar alguém, a tirar alguém de um momento, de uma situação tão ruim, fazer uma caridade para alguém que está precisando, que está doente, enfim. Não porque quer ficar vivo, porque ainda quer fazer um monte de coisa boa na vida. Mas os desejos, eles podem ter várias origens, né? Eles podem ter uma origem muito material e uma origem muito espiritual, ou uma mescla disso tudo. Porque, no fundo, os nossos desejos é uma mistura disso tudo. É um pouco espiritual e um pouco material. Temos o departamento da inteligência, que foi se dilatando, e vai cada vez mais dilatar, e vai nos ajudar cada vez mais a discernir as coisas. E aí, com o processo do discernimento, o processo da moralidade se desenvolve um pouco melhor, ou poderia se desenvolver um pouco melhor. É sempre assim que acontece. Dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Então, a inteligência vai ajudando a gente a entender uma série de coisas, a gente vai evoluindo culturalmente, intelectualmente, mas a inteligência também ajuda nos processos de discernimento, e a partir do momento em que a gente pode discernir, a gente pode evoluir moralmente, porque a gente consegue discernir, isso aqui é bom, isso aqui não é um discernimento. Então vai criando a ética, depois a moral dentro de nós, que a ética é uma interpretação nossa das coisas, a moral, ela é divina, e é irretocável, a ética é retocável, toda hora a gente descobre que outras coisas são melhores, e aí a gente muda nosso padrão de leis, né, e de comportamentos sociais.
Temos o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, ou seja, o departamento da criatividade. Quanto mais criativos nós somos, melhor é a vida para a gente. A gente dribla os problemas de uma forma melhor, né? A gente aprende a lidar com as coisas de uma forma melhor. Nós não estamos falando só daquela imaginação, daquela criatividade artística, não, mas em todos os setores da vida, até emocionalmente falando, quando a gente tem mais versatilidade, mais criatividade, a gente lida melhor com as outras pessoas. Temos o departamento da memória, que vai arquivando a súmula das experiências, e outros ainda que definem os investimentos da alma. Então, vai guardando as nossas experiências boas e ruins, porque o errado também nos ensina o que nós não devemos fazer. E acima delas, de todos esses departamentos, surge o gabinete da vontade. Lembra? A vontade é uma força, assim como o pensamento, que é um produto da mente, ele é uma força também criadora, uma força direcionadora. Mas nem sempre a gente deixa a vontade direcionar a nossa vida. A gente é muito arrastada ainda pelos desejos, muito na horizontal da vida. Às vezes os nossos desejos estão muito ainda voltados para a horizontal da vida. E aí a vontade não consegue nos direcionar com acertos, porque a gente se arrasta, a gente se deixa arrastar, ser possuído por aquilo que desejamos possuir, que são os desejos. E aí a gente, né, se complica e fica dentro dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, esse é o panorama, assim, uma pincelada desse livro, Pensamento e Vida, do Emmanuel, para a gente ver o quanto poder tem dentro de nós. Né? E aí eles vão entrar num tal de asilo, foi uma denominação carinhosa que eles deram, asilo de espíritos desamparados. Desamparados no sentido de que eles estão se desamparando. Porque entendam uma coisa, apesar de que é um asilo, né, há alguém cuidando, então, não está totalmente desamparado. Mas é a gente que se desampara, porque Deus está sempre com a gente 24 horas. Lembra que eu falei com vocês? Se a gente estiver na treva, Deus está na treva. Se a gente estiver na luz, Deus está na luz. Se a gente estiver no reto agir, Deus está no reto agir. Se a gente estiver no mal agir, Deus está junto com a gente ali. Ele não é conivente, mas ele é indulgente. Né? Então, André Luiz narra, a gritaria em torno era de espantar, parecia um hospício, então, né? Varamos lodosa muralha, e depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. Né? André Luiz se limita ao máximo, não sei se vocês viram, em descrever essas ondas, ele fala, essas zonas, né, ele se limita apenas a dar uma pequena explanada sobre essa, porque isso é misericórdia com os seres que estão lá, e misericórdia com as nossas vulnerabilidades, porque a gente é muito impressionável, a gente se impressiona com pouca coisa. Quer ver uma coisa? Eu não sou amante, não porque eu tenha medo, mas é porque eu não gosto mesmo. Aqui, às vezes tem gente que gosta de ver filme de terror, né? Tem gente que gosta, né? O que acontece depois com quem vê filme de terror? Qualquer barulhinho dentro de casa fica, não fica? Em alerta, né? Será que aquele matador, aquele monstro vai entrar aqui adentro na minha casa, né? Assim, para ver como a gente é suscetível, né? Porque aquilo é uma ficção, aquilo é um filme, né? Então, é só para mostrar o quanto que nós somos suscetíveis. Então, André Luiz, ele relata o necessário, só para a gente compreender que é uma zona de grandes sofrimentos. Mas se fosse a gente dá detalhes, minúcias da desgraça. Amontoam-se aqui como se fossem lenhos secos, então coisas que não têm vida, né, que não servem para muita coisa, milhares de criaturas que abusaram dos sagrados dons da vida. E quando a gente fala dons da vida, são em muitas áreas, né? O dom do amor, o dom da misericórdia, o dom do perdão, o dom da área sexual, o dom dos bens materiais, que nós somos apenas depositários e não proprietários, né? São réus da própria consciência,
Porque é na consciência que está todo ali, está o júri, o réu, os advogados, os juízes, o tribunal inteiro está lá dentro. Ninguém precisa acusar a gente já sabe. Personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Então fizeram tanta coisa errada, que para não entrar em contato com o remorso e a culpa, se alienaram mentalmente. Esgotam, né, porque essas zonas umbralescas e das trevas também são para esgotar resíduos venenosos das nossas mentes, porque a nossa mente é matéria, então ela plasma a nossa realidade. Então, esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalho edificante, ou seja, anos que poderiam ser usados para grandes trabalhos, eles apenas ficaram ociosos. Então, estão agora esgotando esses resíduos envenenados, né? Através de longos anos vazios de trabalhos edificantes no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora, né? Que é o sofrimento que chega até a gente para despertar em nós aquilo que o amor, o convite do amor, não foi aceito por nós. Então, é a frase de Emmanuel: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Não aceitamos o convite do amor, a dor, então, se instalou e se tornou sofrimento. Perguntei-lhe se naqueles sítios purgatoriais não havia companheiros, amigos, detentores da missão de consolar, ao que nosso instrutor respondeu afirmativamente. Sim, disse. Esta imensa coletividade dentro da qual preponderam individualidades que pelo sofrimento contínuo se caracterizam pelo comportamento subhumano, não está esquecida. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Sempre, sempre. Sempre terá. Deus está sempre com a gente. Os trabalhadores de Jesus, sempre com a gente. Mas a gente não tem a percepção. A gente não é capaz de ver a dimensão da ajuda, porque a gente está tão envolvidos na nossa culpa, no nosso remorso, nos nossos desejos transviados, materializados, embrutecidos, que formam como se fosse uma película escura nos nossos olhos, que não nos ajudam, não nos permitem ver a ajuda que está em toda parte, para qualquer um, sem distinção. Porque o amor de Deus é para todos, Deus é equânime, ele não prefere mais A e nem B. Ele não ama menos o pior do pior dos espíritos em relação ao maior dos maiores dos espíritos, ele ama a todos. Então, veja, é a gente que não enxerga, devido a tanto afastamento das leis de Deus, a gente perde a capacidade de percepção. Descemos alguns metros, quer dizer, desceram mais ainda, né? E encontramos esquálida, né? Mulher estendida no solo. Gúbio, nela fixou os olhos muito lúcidos e depois de alguns momentos recomendou-nos seguir-lhes a observação acurada. Vês realmente, André? Inquiriu o paternal. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides diferenciadas entre si, nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Então, se André Luiz tivesse passado e só tivesse dado uma olhada, ele não ia ver a gravidade. Como ele parou e deu atenção, deu de si, olha a caridade, deu de si, a percepção visual dele ampliou, e ele foi capaz de ver que essa mulher estava ligada a 3 ovoides que nós vamos ver para frente do que se trata. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação. E imantam-se naturalmente a mulher que odeiam, irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu
que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. O que ele quis dizer? Que eles se tornassem ovoides, digamos, vamos ser um pouquinho rudes, era problema deles, né? Porque se eles querem se entregar à vingança, ok. Mas se ela tivesse se entregue ao amor, à misericórdia, à benevolência de Deus, ela não teria sido obsidiada. Não teria. Ela teria se preparado para que futuramente, através de um processo expiatório, ela pudesse se redimir dos erros que ela cometeu em relação a essas três entidades, mãe e filhos. Então, vamos lá. Examine os ovoides, sonde-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Liguei num ato de vontade, olha aí o departamento da mente, minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma e assombrado. Ouvi gemidos e frases com que longínquos pelo fio do pensamento. Né? Porque o ovoide perdeu o corpo perispiritual, mas o corpo mental ele o tem. Então está ali a mente, né? Toda enfermiça, vibrando num circuito fechado de vingança, e André Luiz escuta os gemidos daquelas almas. Ele consegue perquirir isso. E aí estava lá, vingança, vingança, não descansarei até ao fim. Esta mulher infame me pagará. Repeti a experiência com os dois outros e o resultado foi idêntico, a mesma coisa, vingança, vingança, não descansarei, né? As exclamações também vinham, assassina, assassina, transbordavam a cada um. Então, dentro de um circuito fechado estavam essas três almas. Né? Após afagar a doente com fraternal carinho, analisando-a, atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra esclarecendo. Joaquim será naturalmente o companheiro que a procedeu nas lides da reencarnação. Lembra? Joaquim era o marido que ela desposou, e ele já tinha um caso com uma das escravas da senzala, que teve filhos, lembra? E aí ela se encarregou de dar cabo de todos eles. Não sei se vocês leram isso no livro, né? E eles tão logo se reuniram num plano espiritual, decidiram se ligar a ela e prejudicá-la ao máximo. Mas ela era inocente? Não. Não, infelizmente não. Né? Infelizmente não. Mas daquele momento em diante, se ela quisesse se redimir, ela teria conseguido? Teria. Né? Então, Joaquim já está indo, vai reencarnar primeiro. Certo, já regressou à terra mais densa, a fim de preparar-lhe lugar. A pobrezinha está esperando ensejo de retorno à luta benéfica. Vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. Percebo-lhe as recordações da fazenda própria, próspera e feliz, nos arquivos mentais. Foi jovem e bela, mas desposou, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura, que ao seu turno já assumira compromissos sentimentais com o humilde filho do cativeiro. Embora a mudança natural de vida, a face do casamento, não abandonou ele o débito contraído. Então, ele continuou, né, tendo uma relação. Desencarnados os três, ela e os filhos, reuniram-se, desencarnados os dois, né, reuniram-se a genitora, que também já tinha ido, revoltada, formando um trio perturbador na organização ruralista que os expulsara, sustentando sinistro propósito de desforço. Não obstante convidados à tolerância, quer dizer, eles foram ajudados, olha só, não obstante convidados à tolerância, o trio foi ajudado. E ao perdão por amigos espirituais que o visitavam frequentemente lá naquela fazenda, né? Eles já estavam desencarnados, mas eles foram lá para se vingar dela, e os amigos espirituais tentaram reverter o processo. Nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Atacaram desapiedados a mulher que o tratara com dureza, impondo-lhe o destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco. Dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se para ela em perigoso carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar-lhes as perturbações. Adoeceu ela, por isso, gravemente, desafiando conselhos e medidas híbridas. Oi, pode falar aí, gente.
posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Vou botar você aqui. Quando eu li esse trecho aí, Sim. eu fiquei questionando uma coisa. Por exemplo, essa mulher, né, foi errada pra caramba, ainda está numa situação que provavelmente vai ter assim, uma encarnação que nem vai demorar muito. Já estão previdenciando. Aí eu vou te falar uma coisa. Somos a maioria reencarnada nessa situação, né? A Se maioria. você parar para pensar, né, de quanto a gente lê e vê pessoas assim numa situação como essa, e eles logo procuram colocar novamente, reencarnar esses espíritos. Então, eu acho que isso que a gente vê no mundo hoje, não vou dizer que são todos, mas uma grande parte de espíritos bastante devedores. É ou não isso? A Terra é uma mistura de espíritos de grandes débitos, de médios débitos e de baixos débitos ainda, né? Mas nós temos uma gama de pessoas reencarnadas hoje que ainda estão aqui reencarnadas, sofrendo graves processos obsessivos. Se bem que a obsessão hoje, mais que a gente vê dentro da casa espírita, é a auto-obsessão e obsessão de encarnado para encarnado, né? Nós temos obsessores de outras vidas, temos também dentro da casa espírita, que é o lugar que a gente melhor vê, né? Muita gente que vai lá que tem inimigos de outrora, mas nós hoje estamos vivendo tete a tete, né, com os nossos inimigos, porque reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Porque, por exemplo, do jeito que ela foi, não vai ser voltando dessa forma que ela vai virar um anjo. Não, de forma Então, alguma. Ninguém vira anjo de uma vida para outra. Já é uma pessoa que vem com, digamos assim, com uma índole nada boa. A gente pode mudar? Claro que pode. A oportunidade é igual para todos. Mas, de repente, é isso que a gente vê na humanidade hoje, numa grande maioria, né? As mudanças... Eu pensei nisso quando eu li. As mudanças, Edith, elas não são água para o vinho, né? Elas são paulatinas, né? Essa mulher, se nessa vida que ela vai receber esse trio, né? Ela vai casar com Joaquim de novo, vai receber o trio, a gente vai ver aí para frente, né? É claro que ela não vai morrer de amor pelo trio, né? Mas se ela já conseguir dar a vida, dar os cuidados, não, nem eles por ela, vai ser uma aversão recíproca. Mas o que eu digo, se ela já conseguir, né, dar a vida a eles, mantê-los vivos, dar uma vida o melhor que ela for capaz, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, a gente vai ver. O perdão é um processo, um perdão não é um pó de pirlim-pim-pim que a gente joga, ou que pelo simples fato da maternidade que ela já perdoou. Não, o perdão é um processo. Ele começa por ali para ser facilitado, mas ele é só um processo, né? Que vai durar, às vezes, mais do que uma encarnação, dependendo do quanto que a gente resistir a ele. Enquanto a gente resistir em perdoar, enquanto a gente estiver apegado ao nosso próprio orgulho, à nossa própria personalidade, mais difícil vai ser a gente poder alcançar o perdão, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Foi, gente? Foi. Aqui é assim, igual aí, né? A gente quer falar, nem pode. Mas quando eu li, eu pensei nisso logo, sabe? Nós temos aquelas famílias assim que completamente ninguém tem nada a ver com ninguém, né? é isso aí. As pessoas têm uma dificuldade imensa. Isso, de pessoas assim, né, que vêm dessa forma, né? Por isso que é bom a doutrina, porque quando a gente se depara com isso, a gente não fica horrorizado, a gente tem um entendimento, né? Que são inimigos de outrora que estão ali ligados apenas pelos laços consanguíneos, mas não têm os laços espirituais ainda feitos, mas que aquilo ali é uma reunião para que futuramente aquelas almas possam se amar verdadeiramente. Elas se unem pela matéria, até um dia elas poderem, de uma forma livre, se unirem pelos laços do amor, né? Mas até lá
são muitos passos, né? Que ainda vão ter que ser dados, né? Foi, Edith? Oi, querida, obrigada. Que isso. Então, olha só que interessante isso aqui, vai lembrar a gente, nosso outro livro, lembra da Casa Mental, que a gente estudou, que é no Mundo Maior? Arrasou-lhe o corpo físico, os obsessores, a pouco e pouco, incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior, porque ela poderia, ela agiu uma vida inteira aqui no primeiro andar, pelos reflexos, pelos impulsos automáticos da raiva, do ciúme, da inveja, do ódio, mas ela não poderia, através, né, do presente, ela fazer uma ponte, buscar as noções superiores através de uma religião, de uma prece, de um socorro, para que ela saísse desse processo de obsessão? Ela poderia, mas ela optou em seguir, né, em se deixar arrastar pela culpa, pelo remorso, sem procurar, né, numa vida espiritual, um entendimento para que ela pudesse superar o mal que um dia ela fez. Então, ela poderia, ela também foi ajudada pela espiritualidade, porém, ela ia ter que usar o gabinete da vontade para isso. A vontade vai agir aqui, ó, no presente, fazendo, né, essa ligação, buscando as forças superiores, os ideais superiores, a mudança, a vida religiosa, o autoconhecimento e a reforma íntima, para que ela possa luarizar o porão da casa mental, que é onde estão os nossos erros, nossos hábitos automáticos, os nossos vícios, nossos sentimentos inferiores. Como todos nós podemos fazer isso, mas ela tinha que querer, né? Deixa eu ver onde que eu estou. O ódio permutado, porque era permutado, ali o quarteto se odiava, né? É uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e sublelevação, sei lá. Vamos lá, cadê os fonos aí em plantão? Esclarecimento de Google. Gastaremos tempo. A perturbação vem de inesperado, instala-se à pressa, entretanto, retira-se muito devagar, para corrigir mais devagar. Aguardemos a obra pacientemente 2 dias. Tudo me fez crer que os missionários da caridade já lhes reconduziram o esposo às correntes da reencarnação, e é de supor que esta irmã se ache em vias de seguir-lhes as pegadas a breve tempo. Naturalmente, renascerá em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as experiências futuras. E aí, André Luiz queria saber se o trio ia viver com ela. Claro que vai, né? Pode falar, Ana Lúcia. É isso que eu ia perguntar. O trio vai junto. Olha lá, o André Luiz pergunta assim: os inimigos ser-lhe-ão filhos? Indaguei ansioso. E aí ele responde: como não? Né? Como não? Só tem um jeito de unir todo mundo junto, né? Certamente o caso já se encontra sob a jurisdição superior. Esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão junto dela, os adversários aguardarão junto dela o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Então ficarão ligados a ela até ela reencarnar. Vai lá, pode falar, Ana. Mas ela, nesse período em que ela vai reencarnar, vai crescer, o que vai acontecer com esse trio? Vai ficar junto ali, ainda São as como avó? obsessões que aparecem desde criança, não temos crianças obsidiadas? Assim, vira e mexe, chega na casa crianças, às vezes, que são obsidiados, os pais, eles querem um entendimento, por que meu filho é obsidiado? Né? É uma criança, como pode estar obsidiada? Já está obsidiada. Mas crianças já foram espíritos adultos em outras vidas, né? Já envergaram outras vestes. Então, ela vai sim, Ana, ela vai, esse processo ele vai explicar aqui, ó. Enquanto ela tiver, ela vai estar reencarnada, ela vai estar reencarnando e ela vai estar ligada com esse trio. Isso é uma surpresa, outra informação para a gente. Até o momento, ela vai nascer uma criança obsidiada, vai ter uma vida difícil e vai guardar um pouco mais de paz depois que eles nascerem, entre aspas, né? Porque os obsessores deixarão de ser desencarnados e passarão a ser
encarnados. Vamos ver a explicação dele? Olha lá, o processo de reencarnação neste caso. Ele vai explicar para a gente. Eu também li isso algumas vezes. Exclamei profundamente espantado. Não se separará dos perseguidores, nem mesmo para regresso? É a pergunta dele. Tenho acompanhado reencarnações e, invariavelmente, se fazem seguidas de cautelas especiais. Quer dizer, as reencarnações que ele acompanhou têm cautelas, como a do Sigismundo, ele não, né, teve toda uma preparação. Mas e a dela? Vamos ver lá. Sim, André, concordou o instrutor. Reparaste nos processos em que funcionaram elementos intercessórios de vulto, atendendo-se à nobilitante missão dos interessados no futuro. E com o auxílio divino, semelhantes casos contam-se por milhões. Contudo, olha aí, contudo, existem ainda, nos setores da luta humana, milhões de renascimentos de almas criminosas que tornam ao mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior, de modo a expiarem delitos graves. Em ocorrências dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados, de acordo com os ditames da lei. Então, eles vão ficar como se fosse ela o Sol e eles os planetinhas ao redor dela, até eles se desprenderem para poderem reencarnar. A gente não sabia disso. Né? Em geral, são separados, mas há casos ao que tudo indica em que casos que vão ficar gravitando, vão ficar ligados a ela, até eles poderem reencarnar também. Olha só, não é fácil, né? Aí eu fiz esse desenhozinho, se desculpem, né, gente, mas foi o máximo que eu consegui fazer, uma montagem muito, muito grosseira, muito tosca, mas é o que dava, né? Compreendendo o meu assombro, Gubbio considerou: por que a estranheza? Os princípios de atração governam os universos inteiros. É um princípio de atração. O Sol, a gente não gravita em torno do Sol? Né? Estamos presos ao Sol. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos também vemos isso, não vemos? Os prótons e os nêutrons, o elétron gravita ao redor deles, não é assim? E na física atômica, né? Nas moléculas atômicas, né? No átomo. Então, onde eu estou? Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos, vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Se os bons representam centro de atenção dos espíritos que se lhes afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviaram da senda reta, em obediência a eles. Elevamo-nos com aqueles que amamos e redimimos, ou rebaixamo-nos com aqueles que prosseguimos e odiamos. Então, eles vão ficar gravitando, ligados a ela, o tempo inteiro. Vai ser uma criança que já vai nascer obsidiada. E nós temos livros, até livros da Sueli Caldas Schuber, acho que tem um que fala só sobre obsessão em crianças, se não me falha a memória. Se eu tiver ele em PDF, eu boto lá no grupo. Que vai falar só sobre obsessão de crianças que já nascem obsidiadas. Tamanho é débito. Ok? Triste, né? Mas é isso aí. Era isso, gente. Se alguém tiver alguma... Pode falar, Ana, por favor. Pode falar. Existe na literatura alguma explicação de como é feita essa separação para esses três, no caso aí, poderem reencarnar ou não? Provavelmente, né, a espiritualidade deve desligar magneticamente, vai religar. É um desligar e ligar, né? Porque, na verdade, eles já vão estar ligados a ela, né? Só vão ser reconectados à parte do óvulo quando for fecundado, é o que vai ser feito, porque ligados a ela já estão. Eles só vão ser desligados propriamente delas e ligados ao óvulo. Mas não me lembro de se tem alguma literatura que fala desse processo com minúcias, né? Como foi retratada a reencarnação de Sigismundo,
Esse caso em questão, não me lembro de literatura, a literatura confiável que fale sobre isso, tá? Não lembro. Infelizmente, não tenho essa informação. Eu vou ver se eu tenho um livro da Sueli Calda-Chuba e vou dar uma olhada, mas acho que ela não fala nada sobre isso, não, tá? Mas eles vão estar imantados a ela até eles reencarnarem. Então, vai ser tipo assim, uma desligação do campo dela para a ligação do corpo. Então, é uma mudança sutil de vibração, né? Sutil. Esse desligamento deles em relação a ela só seria possível se partisse da mudança de sintonia dela, né? Mas de qualquer forma, agora ela vai ser, pelo que me parece, ela já aceitou a ligação como mãe. Então, assim, ela poderá não ser mais obsidiada por eles se ela mudar o comportamento, mas vai recebê-los como filhos, tá? Porque ela deve ter uma dívida com eles de vida, né? Por causa dela que eles pereceram, eles morreram de uma forma cruel, violenta e cedo, né? Precoce, né? Entendi. Pode falar, Isabel. Eni, como eles se transformaram em ovoides, o perispírito deles, né, foi alterado. Eles vão nascer como crianças normais ou vão ter problemas? Você pode me dizer? Não sei informar isso, porque eles já vão sofrer um choque com a reencarnação dela. Então, isso já vai ajudar eles nesse processo de mudança, né, de mudança da forma. Agora, provavelmente, essas crianças não devem vir muito normais, não, tá? Vão vir com algum problema, tá? Que vão ser, porque você vê que ela vai ter dificuldade, ele deixa bem claro, socioeconômicas. Ela vai ter dificuldade para encontrar o Joaquim, e como ela teve uma vida abastada, ela vai vir com algumas dificuldades, ao que parece ali pelas entrelinhas, socioeconômicas. Então, já vão ser crianças geradas assim no reserva do reserva do reserva, como a gente vê tantos por aí. É provável que essas crianças não vão ser 100% não, tá? Serão crianças que virão com algum problema. Obrigada. Nada, eu não tenho muito mais para falar, porque eu também não tenho subsídios, né? Mas com certeza virão com problemas. Só não sei de que gravidade cada um deles, tá? Mais alguma coisa, gente? Então, gente, que a paz de Jesus, esse ser tão maravilhoso, que daqui a um mês a gente está comemorando a sua vinda aqui na Terra, que ele possa guiar os nossos pensamentos, as nossas emoções, e proporcionar às nossas vidas mais paz, mais amor, mais proximidade com as leis de Deus. Que a paz de Jesus continue entre nós. Uma boa semana para todo mundo, tá? Beijo grande, gente, no coração.